Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aqui. Eu acabei de voltar da festa lá da firma, do meu trabalho, né? Festa de final de ano. Já tenho que arrumar as coisas aqui, que eu tô indo pro Rio de Janeiro para visitar a minha família aí pro Natal. Mas eu não posso deixar aqui de fazer um vídeo falando aí sobre essa coletiva do Euriquinho, né? Do Euriquinho e do Anderson Barros, que a gente esperava aí que fosse ser uma coletiva para anunciar o reforço, um presente vascaíno, porque afinal de contas, né, duas palestras, duas coletivas em 3 dias, as duas para encher linguiça, não é possível. Teve a do Eurico na terça-feira, agora uma do Euriquinho de novo para encher linguiça. Então eu me recuso a acreditar, por mais que essa diretoria seja feita aí às bravatas, que eles tenham pensado isso desde o início. Eu acho que, na verdade, eles queriam anunciar alguém. Quando falaram que ia fazer a coletiva, essa negociação estava engatilhada e aí, por algum motivo, deu para trás. Muita gente está falando aí que poderia ter sido a negociação com o Riascos, né? Acho que faz sentido, porque rolou essa semana aí, hoje ou ontem, não sei, rolou a questão aí da justiça tirando aí o direito dele de negociar com qualquer clube. Pode ter sido isso, porque, gente, não faz sentido, né? O Eurico, pô, vai na terça-feira, promete um presente, o tradicional presente de fim de ano, que aliás de tradicional não tem nada, mais uma falácia aí do Eurico, né? O Garrone aí, do bloco do Garrone, ele fez procura na internet depois, se você não tenha lido, ele mostrou ali, fez uma lista, mostrando que o Eurico Miranda aí na dezena de natais que ele passou na presença do Vasco, se ele anunciou um presente de Natal 2 vezes, foi muito. Ele não tem costume, ele tirou da cabeça dele, ele agora sempre foi cascateiro, sempre foi bravateiro, agora tá pior. As coisas na cabeça dele ele fala, e pior, uma parte da torcida ainda compra. Enfim, mas eu acho que devia ter alguma coisa para falar, deu errado, e aí acabou servindo. Foi uma coletiva feita mais para quê? Pra gente conhecer, né, o Anderson Barros, que a gente conheceu pouco porque ele quase não falou nada, e para conhecer também o Euriquinho. Esse sim falou bastante, até passou uma boa impressão, assim, eu acho. O que eu posso falar do Euriquinho? O nome cai bem nele, porque ele é tipo um Eurico mais novo mesmo. Tem aquele mesmo jeito de falar, de defender ali, que conhece o clube, que sabe tratar com jogadores, que não sei o que lá. As mesmas bravatas do Eurico, né? O mesmo jeitão de falar, mas com uma juventude ali que até dá um pouco mais de simpatia. Até por ser mais novo, por ser desconhecido ainda da galera, né? Ele não tem aquela empáfia do Eurico, de que fica dando ordem, você isso, você aquilo, Ele vai mais na maciota, ficou ali puxando o saco dos jornalistas, né? Tem um discurso mais moderno também, tem um discurso, ele fala, aquelas coisas que a gente falou no vídeo, no último vídeo, ele repetiu. Aí daí de onde você tira, que a gente não está inventando aqui, a gente não está inventando a roda de novo. É o básico. O que ele falou na coletiva? Ele falou que um time, hoje em dia, para contratar, precisa de dinheiro, mas além de dinheiro, precisa de estrutura, precisa convencer o jogador com um projeto. Então, sabe? Quando eu falo isso, eu não estou inventando a cabeça. É meio que um consenso, sabe? O único problema é que ele fala isso, mas na prática, a gente discorda na prática, né? Ele diz que hoje em dia o Vasco já tem essa estrutura para atrair mais jogadores. Eu discordo, eu acho que ainda não tem, mas é como eu costumo dizer, melhor um cara falando a coisa certa, por mais que ele não vá fazer, eu acho que a gente ainda dá um passo na frente do que o cara falando a coisa errada. Então, desde o começo lá, entendeu? Então, ainda prefiro o Euriquinho falando que o time precisa de estrutura e que o Vasco está entregando essa estrutura, por mais que não esteja entregando,
do que um Eurico, por exemplo, falando que o Vasco não precisa de gestor profissional para futebol, essas modernidades. Evolui. Na verdade, achei assim, parecer um cara tranquilo, gente boa, com ideias interessantes. Se o Euriquinho tivesse caído no Vasco hoje, a gente não conhecesse, entendeu? Não soubesse que ele tá na administração do Vasco desde lá de 2015, já se estressou aí com o Mandarim, já se estressou com o Zé Luiz Pereira, mandou os caras embora, entendeu? Por briga com ele, já estava ocupando esse cargo de vice-presidência informalmente esse ano. Se a gente não soubesse disso tudo e não tivesse visto tudo que ele fez, enquanto já comandando aí o futebol do Vasco, a gente podia até ter um pouco mais de esperança, né? Como a gente sabe que ele já fez aí tudo isso, vai valer para o filho a mesma coisa que vale para o pai, entendeu? Eu não acredito em promessa, não acredito. Enquanto não for lá e prometer, tem que prometer e tem que fazer, prometer e fazer. Faz isso aí umas 3, 4, 5 vezes, aí na sexta vez que prometer, eu volto a acreditar. Aí beleza. Por enquanto, vai vindo ali, ó, pra bravata, eu não acredito. E aí, por falar em prometer, o que ele já prometeu aí nessa coletiva? Prometeu que vai dispensar 7 jogadores, essa parte é fácil aí, até porque o que não falta no elenco do Vasco é jogador para dispensar. Deve dispensar aí Júlio César, deve dispensar Diguinho, deve dispensar Jorge Henrique. Até por isso, deve conseguir também a segunda coisa que ele falou na coletiva, que foi que vai rejuvenescer o time do Vasco. Por mais que ele possa até contratar um jogador mais velho aí, não é que ele só vai contratar jogador novo, ele pode contratar jogador velho, mas de maneira geral vai baixar. Você está dispensando um monte de velho aí, de maneira geral já vai baixar, meio que esperado. Falou que vai dar uma chance para a garotada, vamos ver se vai cumprir, porque já prometeram isso ano passado e não fizeram esse ano. Prometeu o que mais? E aí o mais importante, né? Prometeu aí os reforços, 5 reforços para serem anunciados aí o quanto antes. O Anderson Barros chegou a falar que iria anunciar antes do final de semana, o Euriquinho na hora meio que desconversou, mas parece que agora ele já, na Fox Sport, ele já falou que ia anunciar até o Natal. Então, para os próximos dias aí, deve anunciar 5 contratações. Dessas 5 contratações, umas 4 devem ser nível de seleção, não necessariamente brasileira, pode ser estrangeira. Então aí você pode ser lá um escudeiro que foi sondado, que já defendeu a seleção da Argentina aí, visão de base. Não sei, tem uns jogadores aí, jogador sul-americano que joga no Brasil, a maioria joga na seleção dele, já teve alguma passagem pela seleção, né? Poderia ser o Kelvin já passou também, né? Pela seleção de base, eu acho. Luiz Fabiano. Tem jogador que já jogou pelo Vasco, pode ser o Diego Souza, pode ser o próprio Riascos. Não dá pra saber, é verdade que não dá pra saber. Não vale a pena ficar especulando aqui também os nomes, porque a gente fica perdendo um bom tempo e no final não vale nada. Falaram aí do Dátalo, parece que o Dátalo já fechou com o Atlético Paranaense. Falaram de Montilo já fechou com o Botafogo. Falaram de... quem mais aí? Então, assim, não adianta ficar conjecturando agora. Vamos esperar para os próximos dias. Eles devem anunciar aí. Aí, concreto, já vai servir. O primeiro anúncio aí, mesmo que anuncie um, já vai dar para a gente tirar aí de média do que vai vir em seguida, né? Porque ele falou que vão ser 5 jogadores de nível, uns mais, outros um pouco menos, mas tudo ali de nível, vindo para ser titular. Então anuncia o primeiro. Dependendo do nível do primeiro, já dá para você sentir qual vai ser o nível do resto, né? Então se me anunciar, por exemplo, um Riascos, falando que é reforço, falando que é presente, aí, amigo, já vou ver que, o nível vai ser baixo, né? Se anunciar um Diego Souza, já dá para ficar um pouco mais animado. Então vamos ver. Vamos parar de ficar discutindo aqui em cima de conjectura, né? Em cima de que vai acontecer, que não vai. Porque eu acho que a torcida já está toda de saco cheio disso. Já estava de saco cheio essa semana. Depois de 2 coletivas aí para só encher linguiça, é que a paciência já esgotou mesmo, né? Vamos torcer para voltar aqui. Se eu voltar aí num plantão aí no Natal, alguma coisa,
que seja para já debater alguma coisa de concreto, um jogador contratado, apresentado, ou não apresentado, mas pelo menos oficializado. Não é não? Então deixa eu ir lá para viagem, para rever meus pais no Natal e a gente vai se falando.